nobre senadora Rose de Freitas, que preside esta sessão neste momento. Hoje ocupo esta tribuna cheio de esperanças, com a certeza de que nosso país reencontrou o caminho do desenvolvimento e, muito em breve, os louros do crescimento resultarão em melhor bem-estar para o povo brasileiro. São os melhores possíveis os resultados acumulados em 6 meses pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, revertendo a terrível recessão a que o Brasil foi submetido por administrações anteriores, que infelizmente não corresponderam às expectativas e demandas da sociedade. Não podemos enxergar nosso país com a visão dos pessimistas. Aliás, uma parte da imprensa tem abordado só aspectos negativos e os há em qualquer regime, de qualquer país, em qualquer parte do planeta, jogando assim areia nos olhos de pessoas mal informadas ou manipuladas. Mas não nos deixaremos abater por viés oposicionistas ou por interpretações que teimam em reconhecer os avanços. Muito pelo contrário, a realidade é sempre mais forte do que qualquer distorção das informações a que se dedicam os inimigos do Brasil. Os dados verdadeiros corroboram a afirmação de que avançamos rápido para um futuro bem mais próspero. A tão esperada reforma da Previdência é o grande exemplo. A Câmara já o aprovou e o Senado hoje acaba de recepcionar na pessoa do seu presidente, o senador Davi Alcolumbre. Mas não poderíamos deixar de fazer um grande elogio ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi o grande comandante desta aprovação na Câmara, pela sua capacidade, pelo seu relacionamento, a sua transversalidade institucional. Ele se ouve magnificamente, conseguindo o que para muitos era impossível, de uma forma tranquila e serena, aprovar a reforma da Previdência em primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, faremos o nosso trabalho, sempre amparados no maior interesse público e no reconhecido patriotismo desta Casa, fechando com chave de ouro esta reforma, que aliviará as contas públicas brasileiras e conferirá, finalmente, um justo sistema previdenciário para o país. As portas do desenvolvimento já começam a se abrir, só com a primeira votação na Câmara dos Deputados. Podemos vislumbrar, então, um país aberto aos investimentos nacionais e estrangeiros, o que levará a um crescimento econômico mais acelerado e proporcionará mais empregos para encerrar o ciclo dessa tragédia que atinge mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados. Esta, sim, é uma herança maldita. A reforma tributária virá na sequência para facilitar a vida dos empreendedores que movem a roda da fortuna deste país. A ela soma-se a medida provisória 881 de 2019 da Liberdade Econômica, já aprovada pela comissão mista, presidida pelo nobre senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. É a prova do monumental esforço do governo para asfaltar a estrada que nos levará a um futuro grandioso. Esta medida estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. O projeto de lei de conversão, sem dúvida, passará pelos plenários da Câmara e do Senado, antes de ir para a sanção do presidente da República. A medida provisória institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. De acordo com o Poder Executivo, o texto tem como objetivos recuperar a economia, garantir investimentos em educação e tecnologia, possibilitar a desestatização e resolver questões concretas da segurança jurídica nacional. Senhores deputados, senhores senadores, senhoras senadoras, as notícias são ótimas. Vejam os senhores que a inflação está totalmente domada ao nível das grandes potências. As notícias não poderiam ser melhores. A prévia do IPC 15 aponta uma taxa de apenas 0,09
neste mês de julho, e o acumulado de um ano é de 3,27%. Um resultado para comemorar, principalmente quando nos lembramos do fato de que a inflação é o mais injusto dos impostos que atinge impiedosamente os mais pobres. Nesse mesmo caminho da prosperidade, registramos recordes constantes da Bolsa de Valores, o dólar estável e o Banco Central monitorando com muita competência a taxa de juros, a mais alta, a mais baixa dentre aquelas altas que chegavam às alturas da nossa história. Esta moldura positiva é consequência natural das excelentes medidas tomadas pelo nosso governo, como o avanço das privatizações e concessões e o processo já iniciado para o fim do monopólio do gás e do refino dos combustíveis. Decisão que mostra a disposição do governo nesse sentido foi a privatização da BR Distribuidora, que deixou de ser controlada pela Petrobras. Numa operação avaliada em 9,6 bilhões de reais pelo mercado, a fatia da petroleira e da distribuidora caiu de 70,3% para 37,5%. Mas o maior lucro será, sem dúvida, dos consumidores brasileiros, pois a livre concorrência, sem o peso da estatal, será o mecanismo ideal para o controle de preços de combustíveis. O programa do novo mercado de gás, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai tornar a venda de gás de cozinha mais flexível. Deverá ser permitida a venda fracionada do gás para que os consumidores possam levar o botijão aos pontos de enchimento ou receber representantes das distribuidoras nas suas próprias casas. O governo está, finalmente, destravando a economia brasileira e muito ainda há por vir em favor do desenvolvimento e do povo brasileiro. Veja-se, por exemplo, a liberação de parte do FGTS para impulsionar o consumo. O ministro Paulo Guedes projeta a injeção de 30 bilhões no mercado com o FGTS ainda este ano. Esse conjunto de boas notícias contribui de maneira definitiva para a recuperação da imagem do país. Empresas brasileiras têm captado dinheiro externo aos menores custos contabilizados desde 2014, quando o Brasil afundava na recessão e numa das maiores crises fiscais de sua história. Como vimos, são vários os fatores que contribuem para essa melhora e o avanço da reforma da Previdência é um dos mais importantes, segundo analista de grandes bancos internacionais e do mercado financeiro. A reforma começa, portanto, a produzir resultados positivos, bem antes de sua aprovação final. Fatores externos também têm ajudado, com destaque para a freada nos juros americanos e as promessas de políticas ainda muito frouxas na Europa e no Japão. Diante da perspectiva de menor crescimento econômico do mundo rico, de acordo com as últimas análises do FMI, Fundo Monetário Internacional, bancos centrais decidiram prolongar os juros estimulantes. Isto torna mais fácil competir com a remuneração oferecida pelos papéis do Tesouro Americano e outros títulos de grande prestígio no mercado global. Há um evidente benefício para os emissores, empresas e governos no mundo emergente. Neste quadro, o Brasil tem sido especialmente favorecido e quem o reconhece é um dos maiores jornais do país, o jornal Estado de São Paulo, aliás, que é um dos mais críticos também ao nosso governo. Senhoras senadoras, senhores senadores, o avanço da reforma da Previdência e as promessas de outras mudanças de grande alcance, como a tributária, estimulam novas apostas no Brasil, condicionadas a um forte compromisso com a reorganização da administração pública e a revitalização da economia brasileira, o que já está em pleno andamento. Mas esta aposta já não vale. Os números são claros como a luz do sol. O Brasil caminha para o fim de um ciclo recessivo que empobreceu a grande maioria da sua população. E o que vemos agora pela frente é prosperidade, com apenas 6 meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e sob a batuta do ministro Paulo Guedes da Economia. Em vez de focar as iniciativas de grande alcance para o Brasil, a mídia, de um modo geral, concentra suas baterias nas palavras do presidente, que usa a linguagem comum, sem sofisticação, quando decide enfrentar aqueles que se colocam contra os destinos da pátria.
Ora, ao contrário dos governantes que se ancoram na mentira para angariar algum apoio popular, o presidente Bolsonaro usa a franqueza dos homens determinados. Não faz uso da demagogia para agradar gregos e troianos. É sincero quando aponta os números do desmatamento da Amazônia como possíveis entraves a esta histórica conquista do nosso país, como dos líderes do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Por isso, o presidente recebe os aplausos da população onde caminha neste imenso Brasil. O povo reconhece a honestidade do seu trabalho. O povo aplaude sua sinceridade. Vamos acreditar no Brasil. Vamos nos dar as mãos no esforço de resgatarmos os eixos da nossa economia. Sob esta bandeira, abriremos os horizontes do amanhã e alcançaremos a meta da prosperidade. Senhora Presidente Rosa de Freitas, gostaria, para concluir meu pronunciamento e com a paciência e a aquiescência de Vossa Excelência, dizer que esse dia de hoje é um dia histórico, onde nós sentimos no ar o clima da expectativa que reina no país. A reforma da Previdência, que lá atrás era contestada, ela era muitas vezes tida como impossível de ser realizada. E aqui eu já disse, graças à condução equilibrada, patriótica e, acima de tudo, determinada do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nós tivemos aquela brilhante aprovação, o que com certeza se refletirá aqui também nesta Casa Legislativa. Portanto, é um dia que marcará na nossa história. E tenho certeza que os senadores, pelo patriotismo e, acima de tudo, pela responsabilidade, haveremos todos nós, em um curto espaço de tempo, obedecendo o regimento, concluirmos essa votação que, na verdade, vai devolver ao Brasil a esperança. Portanto, concluindo meu pronunciamento, agradeço a Vossa Excelência pela generosa paciência que teve com tão longo pronunciamento. Muito obrigado, nobre presidente. Nós é que agradecemos.